falando, meu Deus, o leão, meu Deus, né? Como é que vai ser essas cobranças de imposto? Mas eu quero dar, né, uma notícia boa. Respira. A isenção para doenças graves segue igual, tá? Segue igual. Não vamos nenhum direito a menos, nenhum passo para trás, né? A gente não se rende e não retroage, tá? Então, esse direito ele vai continuar valendo, independente de mudanças, tá bom? Na tributação brasileira. Então, se você conhece alguém que recebe aposentadoria, pensão por morte ou é policial da reserva, pode ser que essa pessoa tenha direito à isenção. E se essa pessoa tiver, né, for acometida de uma doença grave, vocês com certeza devem mandar esse link para essa pessoa. Lembra que 70% das pessoas não acessam o seu direito porque nem sabem que tem o direito. Então, vamos, né, levar conhecimento para o maior número de pessoas possível. Outro recadinho que eu quero dar para você, tá? Depois da nossa live, tem nossa sala secreta, ok? Quem está nos nossos grupos de informativos vai ter acesso à nossa sala secreta, porque a gente vai mandar o link lá. Se você está aí nos vendo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ainda não está nos nossos grupos e quer ir para a sala secreta, escreva aí, sala secreta, que a gente vai fazer, né, o link chegar para você ter acesso. Então, esse é o momento que a gente tira para ficar um pouquinho mais perto de vocês, para vocês falarem com a gente, contato com a gente, e poderem tirar dúvidas, tá, sobre o tema de hoje ou outros que vocês tiverem, tá bom? Manda um abraço aí para a dona Esther, tá? Nossa querida dona Esther, o Wilson, bem-vindos todos vocês, tá? A dona Telmira, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá, né? O pessoal do YouTube. Vamos ver se tem alguém aqui já online. Não? Então, vamos lá. Bom dia para vocês. E vamos dar, né, andamento aqui na nossa live, tá? Então, o que eu preciso entender? Né? Quais são os requisitos para eu ter a isenção do imposto de renda? Né? Primeiro, é eu ter renda, tá? Então, eles consideram renda aposentadorias, consideram renda pensão por morte, e os policiais da reserva, né, normalmente eles são afastados, são aposentados em razão de alguma doença. Então, por isso que eles também têm direito, tá? Então, eu estou trabalhando, tenho direito? Não, tá? Na lei está expresso. E essa não é o que eu acabei de falar. E quais são essas doenças, né, que podem evitar? São todas as doenças, doutora Carol? Não, nós temos um rol, tá? Nós temos um rol de doenças que são consideradas graves. Só um pouco, não correr. Ainda bem. Acho melhorar a qualidade, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo, né, conseguindo entender? Coloca assim um joinha para poder a gente ver que vocês estão escutando a gente, tá bom? A imagem tá boa, o som tá bom. Bom, então quais são essas doenças que são consideradas graves? Primeiro ponto é quem é que tem renda e que paga imposto de renda, tá? E quais são esses grupos que pagam imposto de renda? Quem tem direito? Pensão por morte, aposentadorias em geral e salário da reserva, tá? E quais são essas doenças que têm esse tratamento especial? Tá? Vamos fazer exemplo e você, de repente, veja se está nesse grupo. Então, são pessoas com neoplasia maligna, né, são acometidas com câncer, cardiopatia grave, no coração, no caso,
doença de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira, alienação mental, que pode ser Alzheimer, ok? Nefropatia grave, hepatopatia nefrogênica, tá? E hepatopatia genotípica. Ok? Você tem uma doença grave, você também tem. Direito, tá? Paralisia irreversível ou incapacitante. Você também faz jus. Dentre outras doenças, ok? Então, a isenção vale a aposentadoria, para quem chegou agora, a pensão por morte e o policial reformado. Normalmente, quando ele é reformado, é porque ele foi acometido de alguma doença, ok? Então, já faz justo. Nesse caso, gente, eu não preciso comprovar que a doença me afetou, tá? Nós temos alguns direitos que a gente só acessa se eu comprovar que a doença me incapacitou. Nesse caso, eu não preciso comprovar que a doença me incapacitou. Eu preciso comprovar o diagnóstico. É diferente, ok? Eu tenho sido diagnosticado, seja biópsia, seja por laudo, eu posso acessar. E vai ser importante, gente, essa data. Essa data vai ser o marco a partir de quando eu não precisava mais pagar, ou não preciso mais pagar. Tem que descobrir isso agora e já está cometido há 2 anos. O que eu posso fazer, doutora Carol? Eu posso pedir esses 2 anos que eu não deveria ter pago e eu continuei pagando. Aí eu peço de volta, ok? E são 2 pedidos. Um é o de isenção, ou seja, para eu deixar de pagar daqui para frente, e o outro é o de restituição, que é para eu pegar que eu paguei, né? Continuei pagando e não sabia que não era para pagar. Mas aí o governo não sabe que eu tenho direito? Pois é, mas como ele vai adivinhar que tu foste diagnosticado se tu não acionar? Então, não é automático. Você precisa requerer, você precisa dar o seu pedido, tá bom? Então, o que mais aqui, tá? Você precisa formalizar, não precisa comprovar que a doença te incapacitou durante o trabalho, eu só preciso comprovar o diagnóstico, tá bom? E como é que eu comprovo isso, doutora Carol? Então, o documento principal é o laudo. De preferência, esse laudo, ele precisa estar, né, com o nome, com a sua idade. O médico precisa explicar lá, né, qual é o CID que você está cometendo, de preferência coloque todos, né, que você tem, né? E colocar desde quando você está sendo beneficiário, a partir de agora. Ah, não, eu já vi há 1 ano, há 2 anos, tem que colocar a data, não de hoje que tu foi atendido, mas a data desde quando você foi diagnosticado, ok? Porque senão você pode estar perdendo direitos, perdendo dinheiro com isso, tá? Com a falta dessa informação. Então, a gente orienta que busque, né, um profissional e peça para ele fazer, né, com letra legível, ou faça logo, né, digitado, é a melhor coisa que tem, tá? E eu vou trazer aqui as perguntas mais frequentes, tá? Eu tive câncer, mas estou curado, eu ainda tenho direito? Lembra que a gente não precisa comprovar que eu estou incapacitado, ou que eu permaneço incapacitado, eu preciso ter sido diagnosticado, ok? Então, você continua, tá? Você continua. Precisa estar afastado pelo INSS? Não, tá? Não precisa estar afastado, ok? Eu tenho que estar aposentado ou receber uma pensão por morte ou ser um policial reformado. Precisa passar por perícia? Em regra, sim, tá? Por quê? Eles precisam atestar que você
está com a doença, né? Que você foi diagnosticado com a doença. Então, em regra, vai ter perícia, tá? Tanto no administrativo quanto no judicial. E aqui a gente faz, tá? A gente tem uma consulta do nosso cliente para ele fazer um refrescório, as datas, o que ele tem, se expressar lá na hora. Posso receber valores atrasados? Pode, tá? A isenção é daqui para frente, mas eu posso pedir a restituição lá do momento que fica diagnosticado até agora que eu pedi, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os marcos, o momento em que eu pedi. E aqui atrás tem o momento em que eu fui diagnosticado. Então, eu posso ter esse lapso entre o momento que eu fui diagnosticado e o momento que eu pedi, esse é o para trás. Né? Restituir o para trás. E tem um momento que eu pedi e daqui para frente eu vou deixar de pagar. Tem pessoas que pagam imposto de renda 200 e pouco, 300 e pouco, 600, vai depender do quê? Da tua renda. Vai depender de quanto é a tua contribuição, né? Tua contribuição não, quanto é a tua renda atual? Bom, e quem recebe a aposentadoria privada também tem direito? Bom, aí vai depender, tá? Se a aposentadoria complementar vinculada ao benefício principal, pode haver direito, tá? Quem recebe BPC paga imposto de renda, BPC, não é considerado, tá? Porque é um auxílio assistencial. Então, o BPC não paga imposto, não vai ter direito a isenção. Auxílio doença, também não, é um auxílio, tá? Então, não. Também não está previsto na legislação para quem está afastado temporariamente. Documentos necessários, tá? Que a gente pode precisar. Documentos pessoais, inscrição por aposentadoria, carta de concessão se for né? O documento emitido pelo órgão, né, de polícia, dizendo que você ficou a partir daquela data reformado. O informe de rendimentos, tá? Que é aquele extrato de pagamento, né? Que aparece lá o imposto de renda e quanto é que está sendo descontado. Até para a gente conseguir fazer o cálculo, né? Vai ficar líquido, não ilíquido. A gente dizer, olha, é X, tem que restituir, e é X e tem que parar de descontar. Né? Laudo médico com diagnóstico, tá? Tem que ter a data do diagnóstico. Anota isso, data do diagnóstico. Vai ser diferente do quanto a receber. E tem os exames, né? Em pacientes oncológicos, pode ser a biópsia, também, que é a data, né? Do diagnóstico, tá? Tem que ter data do diagnóstico. Okay? Bom, muita gente acredita que só tem direito se o médico escrever doença grave para fins de isenção. Isso não é obrigatório, mas se ele quiser, vai ajudar, tá? Doença grave para fins. Não é obrigado porque tem uma lei determinando quais são as doenças graves, tá? Deixa eu ver aqui. A Cláudia trouxe aqui para nós. A Unimed disse que eu perco, mas sempre foi descontado em meu pagamento. Eles disseram que não oferecem mais esse serviço, pois não atende os lugares que faço e existe uma cláusula que pode parar. No caso, a Unimed desconta no imposto de renda, Cláudia, é isso? Eu não entendi a tua pergunta, porque o que a gente está falando aqui, no caso, é aquela, quando a gente, na fonte, né? Eu recebo ali o meu aposento, já vem descontado, tá? E lá está dizendo que é X de IR, né? Ou naquele, não cheque não, mas é lá no extrato de pagamento que você recebe, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem no YouTube algum? 5 pessoas. Muito bem. Bom, faça tratamento oncológico,
sou metastática, o plano cortou o convênio com minha prefeitura. Como faço? Então, né, a gente pode ajuizar essa ação, tá, gente? Só para deixar claro, não é o tema de hoje, Glaucio, mas eu posso trazer para ti. Nós podemos pedir, tá? Tanto para o SUS quanto para o plano, tá? E, normalmente, quando a pessoa está no meio do tratamento, né, eles não podem negar. Então, a gente pode, sim, verificar a possibilidade de ajuizar uma ação, uma obrigação de fazer, de restabelecer esse tratamento. Eu faço uso de já há mais de 2 anos e não posso trocar por genérico. Faço exame de imagem, pode ser diagnosticada com triplo negativo, metastático pulmonar. Não posso parar. Glaucio, então, a gente precisa agir, tá? A Unimed é uma das que sempre diz que te perde, né? Que vai negar. Eles não vão dizer, olha, tem direito, vai lá. Né? Você está desestimulado. É igual quando a gente vai pedir revisão no INSS. Olha, se não pode ganhar mais, pode ganhar menos. Aí eles ficam metendo medo que é para a pessoa não ir, né, atrás. Mas aí mal eles sabem que consegue prever antes de pedir, né? Se vai ganhar mais ou menos. E a gente só dá entrada no final da mão. Mas eu te garanto que eu nunca vi, né? Tá bem. Depois, né? Anos. Pois é, Glaucio, dá para a gente agilizar a ação, tá? E pode pedir, tanto do SUS quanto do plano, você, né, tenha garantido esse momento, tá? Está só escrito no teu documento, vai dizer que é imprescindível que três específicos não podem ser similares ou genéricos, tá? É isso que temos por aqui. Deixa eu ver mais. Bom, e se você, né, ou alguém da família tem alguma dessas doenças, né, é aposentado, recebe pensão por morte, né, e ou é reformado, está pagando imposto sem precisar, né, então vamos dar entrada para que a pessoa possa, né, não ficar gastando dinheiro dessa pessoa, tá bom? Tudo bem? Olha, então eu vou fazer um reprise aqui para quem chegou agora das doenças, ok? As doenças que têm direito, não são, não vou zerar aqui todas, mas são as mais frequentes, tá? É só para vocês terem exemplo. Então, é câncer, né? Pacientes oncológicos, cardiopatia grave do coração, cardio do coração, doença de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira, pode ser unilateral ou bilateral, alienação mental, que pode ser demência, ou Alzheimer, são exemplos de alienação mental, tá? Nefropatia, que é no rim, né? Hepatopatia no fígado, paralisia irreversível e incapacitante, tá? Pernas, braços, tá? E entre outros previstos na legislação, ok? Se você possui ou conhece alguém que possui algumas doenças, essa pessoa pode estar pagando imposto de bom, necessariamente, tá bom? Bom, de conteúdo era isso que eu queria trazer para vocês. Bora para a nossa sala secreta? Te espero.